obrigado, um de abraço para todos vocês, já estava com saudade, receba aí os meus cumprimentos, bem-vindo, bem-vinda, muito bom te ver por aqui, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo, comentando, compartilhando, levanta da poltrona folgado, pelo amor de Jesus, vamos que vamos aí, siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube e siga-me em fila, em ritmo dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Entretanto, a lei retira poder familiar de pais que cometam crime contra familiares. Houve algumas alterações. Pessoas que cometem crime contra o pai ou a mãe de seus filhos ou contra descendentes podem perder o poder familiar. É o que estabelece a Lei 13.715 de 2018, sancionada e publicada no Diário Oficial da União. A nova lei teve origem no projeto da Lei da Câmara, aprovada apenas como emendas da redação do Senado em agosto. O texto já está em vigor. O poder familiar, antes chamado de pátrio poder, consiste na tutela dos pais sobre os filhos. Envolve direitos e obrigações. A nova lei altera o Código Penal para incluir a possibilidade de perda de poder familiar. Eu diria que a prática de crimes dolosos com a intenção de sujeitos à pena de reclusão cometidos contra descendentes, como filhos e netos, e contra a pessoa que detém igual poder familiar ao do condenado, como seu cônjuge ou companheiro, mesmo que divorciado. O projeto também altera o Estatuto da Criança, nesse mesmo sentido. A legislação já determinava a perda do poder familiar no caso de crimes cometidos contra filhos. A regra também vale para o tutor adulto responsável pelos cuidados do menor, de idade e de seus bens, por conta de ausência dos pais. O curador adulto encarregado pelo juiz de cuidar de pessoas declaradas judicialmente incapazes em virtude de doença. Então, o Código Civil, a perda do poder familiar pode acontecer por conta de emancipação do menor, maioridade, adoção por outra família ou decisão judicial em caso de abandono, atos contrários à moral e os bons costumes, e a entrega irregular do filho para a adoção. Já a nova lei determina a perda do poder familiar também para aqueles condenados por homicídio, feminicídio ou lesão corporal. É a novidade que está trazendo aí. Ou seja, o seguida de morte, quando se tratar de crime doloso e envolver violência doméstica e familiar, o menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Também ocorrerá a perda em caso de estupro ou de outro crime contra a dignidade sexual, sujeita à pena de prisão. Entretanto, nobres senhores, dos crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela, houve essas mudanças. Então vai aplacar com mais, eu diria com mais aspereza, no sentido de coibir atuações inerentes que possa desencadear uma onda de conflitos em que pode, dentro da própria casa ou da família, apresentar essas irregularidades. Entretanto, o Estado preocupa imensamente com a estrutura e proteção do núcleo familiar. Dentro dessa lógica, torna-se normal vislumbrar a tutela penal. O induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. No artigo 248, prevê um tipo misto, cumulativo com 3 figuras típicas, que é o induzimento à fuga de incapazes, a entrega arbitrária de incapazes e sonegação de incapazes. O ato de aduzir a fuga de um incapaz do local onde ele se encontra por determinação de seu responsável, a quem ele deve obedecer. A entrega arbitrária se caracteriza em deixar o incapaz alguém sem autorização dos pais ou responsável. A sonegação de incapazes se caracteriza no ato de entregar o incapaz que legalmente o reclame. A objetividade do crime em tela se percebe na intenção de se proteger a tutela, curatela e poder familiar.
pois é lógico percebermos que o legislador deve se preocupar com tais aspectos. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive os próprios pais ou responsável pelo incapaz. O sujeito passivo pode ser o pai, o tutor, curador ou menores que estão sujeitos ao poder familiar. E aquelas pessoas que estão sendo sujeitas à curatela. A objetividade do crime no ato de induzir ou incapaz de sair do local. Um aspecto interessante da sonegação de incapaz é que precisa ocorrer sem justa causa e sem legitimidade. Assim sendo, conclui que alguns atos tipicamente previstos no artigo 244 foram praticados com legitimidade e com causa que justifique tal conduta. Não percebemos aí a consumação do crime. A conduta só é possível dolosamente e se consuma quando no momento em que o capaz foge por indução. É sonegado a entregar arbitrariamente alguém sem legitimidade ou justa causa, e principalmente sem autorização de seus pais ou representantes legais. A tentativa não se admite em nenhuma das três figuras típicas, pois não se é possível vislumbrar concretamente a pena de detenção de 3 meses ou ano, ou multa, e a ação é pública e incondicionada. Subtração de incapaz. O crime previsto no artigo 249 fala sobre o fato de subtrair menores de 18 anos ao interdito de quem o tem por guarda em virtude de lei ou ordem judicial. Há uma ressalva de o crime de ser punido se não for elemento de outro crime, objetivando que proteger a guarda do menor do interdito, visando proteger a família, a tutela, a curatela. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, e o passivo são os pais, tutores, curadores ou pessoas sob quem estava a guarda do menor, o interdito. Entretanto, essa objetividade vai trazer uma clareza pela necessidade de um agente retire o menor ou interdito do poder daquele que legalmente possui que sua guarda, tutela ou curatela sem autorização deste. O crime é cometido a título de dolo, se consuma com a efetiva subtração do menor ou interdito, e pode haver a tentativa, também por motivos alheios à sua vontade, não consegue finalizar o ato da subtração do menor ou interdito. Pode haver aí o perdão judicial se o agente, se o menor após a subtração for devolvido aos seus responsáveis. A pena é de detenção de 2 meses a 2 anos e não constitui crime mais grave. E a ação penal é pública e incondicionada. O Ministério Público vai investigar. A retirada de um menor ou um incapaz da tutela daquele que legalmente detém vai atingir diretamente 2 núcleos muito importantes para a vida em sociedade. O núcleo familiar em um momento, o núcleo estatal em um segundo momento. Nada mais comum do que vislumbrarmos a tutela penal do legislador para condutas que possa atingir tais elementos e trazer suas consequências negativas. Posso concluir pela perfeita adequação desse tipo penal a necessidade vigente de que haja na sociedade uma correta vida familiar, com instrução, lazer, educação, dignidade, moralidade, legalidade, que trará como produto o indivíduo como formação moral e material, que provavelmente não se transfigurará em um problema social. Não teremos aí um caos social, mas sim teremos uma família provida, digna, com seu provedor e seu detentor, abençoado aí por Deus. Um beijo no coração, Brasil.